Ah, pessoal, tem que pedir perdão para Rosângela. Gente, eu marquei aqui e esqueci, Rosângela. Nós temos um privilégio hoje de apresentar uma criança. Vem, Rosângela, traz a Mariane Borges aí. Vem cá. Ó, Mariana, outro dia a Rosângela estava com aquele barrigão, andando assim, né? Agora o bebê já está ali, ó. Acordando, deixando eles acordados a noite toda, né? E troca a fralda, né? Glória a Deus. Fica aqui, Borges, vem aqui pertinho. Isso. Deixa eu só dar uma lidinha aqui na palavra de Deus. Hoje o culto é bem cheio, tá, queridos? Culto de ceia. Ó, vai lá em cima e fala por Marcos que agora eles precisam fazer silêncio. Eu quero ler aqui um texto. Nós não temos costume de batizar criança. Por quê? Vocês estão ouvindo bem minha voz nesse tom? Tá bom? Porque o batismo é para gente adulta. O batismo é para arrependimento. A pessoa se arrepende dos pecados. Ela quer mudança de vida, então ela é batizada, arrependendo-se dos seus pecados, recebendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador para uma mudança de vida. Então, criança, ela não tem noção do pecado, apesar de ela nascer pecadora, contaminada pelo pecado, ela não tem noção do pecado, né? Ela precisa crescer, ter um encontro com o Senhor Jesus, se arrepender, querer a mudança de vida e um dia lá no futuro ela ser batizada. E de acordo com a lei, eles apresentavam, todo casal apresentava o seu filho no altar diante de Deus como oferta, o seu primogênito. Então nós encontramos aqui em Lucas, logo no comecinho, quando Jesus nasce. Deixa eu chegar lá. Lucas, no capítulo de número 2, versículo 22, fala: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então eles praticavam isso, apresentando o primogênito no altar de Deus. Então nós cristãos, isso de acordo com a lei, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, mas nós apresentamos os nossos filhos diante de Deus. Nós não batizamos porque eles não precisam de batismo, mas os pais trazem os filhos no altar diante de um ministro, e esse filho é apresentado diante de Deus, dizendo: Senhor, tudo que nós podemos fazer como pais, nós vamos fazer, mas aquilo que nós não temos condições de fazer, nós apresentamos a Deus, para que o Senhor possa fazer por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer. E eles consagram os filhos a Deus, né? O filho pode crescer um dia, se desviar, cair no mundo, mas houve um reconhecimento, uma aliança feita com Deus nesse momento do altar, né? Mas um dia lá na frente Deus vai lançar um anzol nesse filho. Deus queira que ele permaneça na igreja até o fim. Mas a gente tem visto que filho de crente não é crente. Ele vai ter que se converter um dia e se tornar crente. Uma boa parte vai para o mundo, cansa da igreja, mas lá na frente ele vai ser fisgado e trazido de novo para a casa de Deus. Existe uma aceitação de Deus, um compromisso de Deus, quando os pais assim procedem. Então nós temos esta prática. Então olha bem, olha, igrejas que batizam criança. Olha, uma criança não tem noção de pecado, não tem noção do que é certo, do que é errado, não tem noção. A víborazinha está ali, ó, está dormindo. Quando chegar em casa, quando os pais vão dormir, me pega, ela está dizendo, me pega no colo, me chacoalha a noite inteira. Aí quando vai deitar, abre um olho, quer mandar já, né? Aí depois que cresce, a víbora vai se transformando. E quando começa nos 14, 15, 16, a víbora zona, figura fera, né? É assim, queridos, é assim. Por isso que os pais têm que ter bastante sabedoria, como... Olha, não fique amarrando o teu filho, não deixando ele fazer nada, você vai perder ele.
Deixa ele jogar bola, deixa. Solta ele, contanto que ele venha na igreja. Deixa. Porque fica amarrando o filho depois que cresce, falando, não aguento mais igreja. Tchau. Vai fazer tudo que não fez. Certo? Você já sabe. Esposa, por favor, vem aqui me ajudar. Lauricélio, tira essa foto direito, vem aqui perto. De longe assim não vai aparecer nada. Vai, olha lá para essa turma, olha o sorrisão. Ele até arrepiou o cabelo lá. E aí, Lauricélio. Oi, Edivaldo, sua vez, Edivaldo. É a família. Hã? Vai logo, gente, tá demorando. Tá bom, agora para a próxima. Então, deixa eu pegar a Mariana aqui. Marina, não vai chorar, por favor. Você só chora a hora que eles se puserem no berço. Agora, deixa eu desligar esse veio. Não vai um minuto. Segura ela pra bater. Mais bonito que o pai e a mãe. Demora. Ó Deus querido, aqui está a Mariana, Senhor. O Senhor quis que ela viesse ao mundo. Ela é uma herança do Senhor. Abençoe a vida dela. Aqui estão os pais crentes, que estão consagrando essa criança no teu altar, apresentando ela no teu altar. Abençoe a vida dela, que ela venha ter saúde, inteligência, paz. Seja uma criança saudável. Guarde dela as doenças ruins. Conserva a saúde dela, Senhor, mas principalmente, Senhor, que ela venha te conhecer num futuro, que ela venha conhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Assim nós declaramos a bênção sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar pelos Deixa eu abençoar os pais. Põe aqui o microfone. Deus, nós abençoamos o Borges, a Rosângela e este menino também, Senhor. Abençoe a vida deles, dê recursos a eles, sabedoria, e que eles possam, Senhor, cumprir esse ministério difícil de ser pai, difícil porém abençoado, Senhor. Assim declaramos que nada venha faltar a eles, que eles sejam amplamente supridos em todas as suas necessidades, e que eles venham ficarem firmes cada vez mais do que já estão na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Mas vamos para a palavra, queridos, vamos. Nós vamos falar rapidamente sobre a ceia. Então nós temos que tomar a ceia consciente. Eu sei que você vai dizer assim, pastor, vai repetir a mesma coisa. Eu não posso deixar de repetir essas coisas, é para o teu bem, para a tua segurança. Durante anos a pessoa às vezes toma ceia sem saber o que está fazendo, robotizada, né? Então eu tenho que entender o que eu estou fazendo, o que é a ceia, o que ela expressa, qual verdade ela quer me mostrar, né? Então, abra sua Bíblia em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, que é o texto que eu uso direto para falar sobre a ceia, e nós vamos ler ali o que Paulo está dizendo. Então ele diz ali, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, repare bem, meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. O que é em memória de mim? É recordar, trazer na memória, lembrar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice, olha onde nós estamos, olha, nós estamos aqui, este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, é isso que é a ceia, ó. Todas as vezes que eu comer o pão e beber o cálice, o que está acontecendo?
anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então ele diz: por isso aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Então o que é a ceia, né? Ele está dizendo que quando nós estamos praticando isso, trazendo, recordando, trazendo a memória, estou anunciando a morte do Senhor. E o que isso significa? Que eu tenho que entender tudo aquilo que a morte de Cristo na cruz me trouxe. Por isso não existe essas ceias que inventaram, ceia da libertação, ceia da prosperidade. Então venham todos, se você tomar esse cálice você vai prosperar. Ceia da virada, da volta por cima. Venham todos que na oportunidade nós vamos estar distribuindo o cálice e o pão. E se você participar da ceia, essas coisas não expressam a verdade da ceia. Isso é uma falsa ceia. Isso sim é tomar a ceia indignamente, porque não sabe nem o que está fazendo. Não sabe nem o que está fazendo. Então quando nós participamos desta mesa, nós estamos anunciando, é como se todos nós disséssemos: pessoal, Jesus já morreu, já nos deu a salvação eterna. Pessoal, na cruz o diabo foi destruído e despojado. Pessoal, a nossa dívida foi cravada na cruz do Calvário. Nós que cremos estamos livres da dívida, já foi paga por nós. Pessoal, o castigo que nos traria paz com Deus caiu sobre ele, agora nós temos paz com Deus. É isso que a morte do Senhor anuncia. Pessoal, as maldições da lei que pesavam sobre a nossa vida, Cristo na cruz se fez maldito, ele me resgatou da maldição da lei, e agora nós não somos mais malditos, nós somos benditos de Deus. É isso que é a expressão, o espírito da ceia. Vocês estão entendendo? É a libertação total que ele trouxe para nós na cruz do Calvário. Agora eu participar da ceia sem entender o que eu faço, sem saber o que estou fazendo, eu estou tomando ceia para condenação, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Está bem claro isso? Então eu quero mostrar alguns pontinhos que eu sempre falo aqui para você, né? Sobre que traz à memória a morte do Senhor quando estou anunciando a morte do Senhor. Você está em 1 Coríntios, vai para 2 Coríntios 5. Vamos ler desde o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, presta atenção, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos, olha lá, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos o quê? Que vos reconcilieis com Deus. Agora, por que essa reconciliação? O que é ser um reconciliado? A parede da separação, a inimizade foi tirada, e agora Deus está em paz comigo, eu estou em paz com Deus. Não tem mais nada que atrapalha o meu relacionamento com Deus, foi removido. Agora, como isso se tornou possível? Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então ali na cruz do Calvário, a justiça de Deus se cumpriu. A justiça que o homem precisava ser punido pelo seu pecado, para que pudesse ser redimido. Essa era a justiça de Deus. Então ali na cruz do Calvário, Cristo me substituiu. Ele foi feito pecado ali na cruz do Calvário, por cada um de nós. Ele nos substituiu, e na cruz ele tomou sobre ele o que nós todos merecíamos por sermos pecadores. Então agora eu sou uma pessoa reconciliada com Deus. Mas por quê? Porque ele foi feito, ali na cruz do Calvário ele foi feito pecado, para que nele a justiça de Deus se cumprisse, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora eu estou tomando a ceia, eu estou comemorando que a justiça de Deus se cumpriu na cruz, e eu me tornei um justo por causa dessa justiça. Estou reconciliado com Deus, né? Outra coisa que nós temos que entender, Colossenses capítulo 2, que eu falo direto aqui. Você já sabe que é o 14 e 15.
Nós temos que ver isso e crer, meu irmão, e crer na palavra de Deus, porque isso aqui é verdade. Olha lá o que diz: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E que escrito de dívida era esse? Era o escrito da lei. A lei foi dada, trazida através de Moisés, e a lei mostrou o pecado do homem. Eu conheci o pecado através da lei. Então a lei mostrou que o homem era incapaz, estava debaixo de condenação, estava aprisionado, e não tinha recursos para mudar essa situação. Então a lei sempre nos acusava: está debaixo de condenação. Por quê? Porque você não consegue cumprir e obedecer a lei. E a lei condenava todo mundo debaixo do cativeiro do diabo. Esse era o escrito da dívida, a grande nota promissória que apontava para todo homem pecador: você está condenado, debaixo de condenação. Então, quando Cristo vai na cruz, Ele crava a nossa dívida, Ele crava esse escrito na cruz. Ele toma a nossa dívida sobre Ele, ali na cruz do Calvário, Ele cravou, pagou o preço no nosso lugar. Então, agora eu e você que cremos na obra da cruz, nós não devemos mais nada. A lei não nos pode acusar nem nos condenar. Por quê? Porque nós morremos para a lei, estamos numa nova aliança e fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Nosso pecado foi pago e removido na cruz do Calvário. Então aquele que acredita, por isso que você precisa acreditar, não deve mais nada, porque Jesus pagou. Ele tem agora um acesso direto à presença de Deus pelo sangue do Senhor Jesus. Então, quando eu vou tomar a ceia, eu estou anunciando a morte do Senhor Jesus. E o que está embutido nessa morte é que a dívida foi paga. Eu estou limpo, firme, consciente, crendo nessa verdade da palavra de Deus. Você entende isso? Você deve entender isso de tanto que eu falo, não é? Outro aspecto, Gálatas 3,13, que nós temos que ver: quem não cumprisse a lei estava debaixo de maldição. O que era maldição? Era uma penalidade, um castigo pela desobediência. Então você vai ver o Velho Testamento inteiro assim: o povo obedecia, recebia as bênçãos de Deus; desobedeciam, entravam debaixo de cativeiro. Aí lá no cativeiro eles se arrependiam, pediam pela misericórdia, Deus restaurava eles. Daqui a pouco eles desobedeciam tudo de novo e caíam debaixo de cativeiro, tudo de novo, vinha a maldição sobre eles o tempo todo. Então Gálatas 3,13, Paulo aqui revela uma coisa importantíssima que nós temos que entender. Então ele diz assim no versículo, o que eu falei? Gálatas 3,13, né? Então ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, quando Jesus está na cruz, Ele se fez maldito. Todos aqueles castigos da lei que eram maldições, Ele se tornou maldito. Ele nos resgatou dessa maldição. Ele se tornou maldito na cruz do Calvário, para que a bênção de Abraão, que é o Espírito Santo, fosse recebida por cada um de nós. Então todos quantos nasceram de novo, são uma nova criatura, não estão mais debaixo de maldição. Vocês foram retirados, resgatados da maldição, que eram penalidades e castigo. Então nós não vivemos mais debaixo de maldição. Há ainda na igreja quem só fala em maldição e vive quebrando maldição. Mas o crente nascido de novo, realmente, ele foi resgatado do castigo da maldição da lei. A igreja nascida de novo não está debaixo de maldição. Então a igreja não é maldita, ela é bendita do Senhor. Então quando eu participo da ceia, eu trago à memória a morte dele. E eu vou lembrando essas coisas. Entende? É um momento de exultação, de liberdade, não é? Um momento
de alegria, de consciência, de saber o que eu estou fazendo. Agora vamos lá, só mais um ponto, vai, que nós temos ainda que ministrar a ceia, a turma vai cantar, né? Então vamos lá para o Velho Testamento, Isaías, aquele famoso capítulo 53, né? Vamos ler versículos 4 e 5, só já são suficientes. Ele diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Agora presta atenção: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, né? Fomos sarados. Então a penalidade, o castigo que o homem pecador merecia, Ele tomou sobre si na cruz do Calvário. A nossa iniquidade, o nosso pecado, tudo Ele tomou sobre si na cruz do Calvário. E hoje nós temos paz com Deus. Ele removeu toda a parede da separação. Então quando eu tomo ceia, não é? Eu tenho que ter consciência, a obra perfeita de Cristo na cruz. E naquele momento que você come do pão e bebe o cálice, você tem alguns segundos para uma paradinha, adoração. É o momento de consciência do que Ele fez, de adoração, de gratidão, e também enxergar a verdadeira libertação que Ele já te trouxe. Porque o nascido de novo já é uma pessoa livre, redimida, transportada do reino das trevas para o reino do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro filho não é escravizado. Agora, se eu não aprendi isso ainda, eu vou ter problema para crer nessa verdade. Mas o verdadeiro filho, através da morte de Jesus, saiu do cativeiro. Você entende isso? Aceita isso, queridos? Então tá bom, então vamos participar da ceia. Diga para o teu irmão: meu irmão, fala assim para você, está mais alvo que a neve, meu irmão. Fala para ele: você está mais alvo que a neve pelo sangue de Jesus. Tenha uma semana de paz, vá em paz. Vou começar assim, Rodrigo.